Capítulo 15. Chegaram-se então a Jesus alguns fariseus e escribas de Jerusalém, dizendo: Por que infringem os teus discípulos a tradição dos homens dos tempos anteriores? Por exemplo, não lavam as mãos quando estão para tomar uma refeição. Em resposta, disse-lhes: Por que é que vós infringis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Por exemplo, Deus disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe acabe na morte. Mas vós dizeis: Quem disser a seu pai ou a sua mãe, tudo o que eu tenho, que da minha parte te poderia ser de proveito, é uma dádiva dedicada a Deus. Este absolutamente não deve mais honrar a seu pai. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Isaías profetizou aptamente a vosso respeito, quando disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. É em vão que persistem em adorar-me, porque ensinam por doutrinas os mandados de homens. Com isso chamou mais perto a multidão e disse-lhes: Escutai e compreendei o sentido disso. Não o que entra pela boca é o que avilta o homem, mas o que sai da boca é o que avilta o homem. Os discípulos aproximaram-se então e lhe disseram: Sabes que os fariseus tropeçaram por ouvirem o que disseste? Em resposta, ele disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não tiver plantado será desarraigada. Deixai-os. Guias cegos é o que eles são. Se, pois, um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. Respondendo, disse-lhe Pedro: Esclarece-nos a ilustração. A isso ele disse: Estais vós também ainda sem entendimento? Não percebeis que tudo o que entra pela boca passa para os intestinos e é eliminado para o esgoto? No entanto, as coisas procedentes da boca saem do coração, e estas coisas aviltam o homem. Por exemplo, do coração vêm raciocínios iníquos, assassínios, adultérios, fornicações, ladroagens, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas são as coisas que aviltam o homem. Mas tomar uma refeição sem lavar as mãos não é o que avilta o homem. Partindo dali, Jesus retirou-se então para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher fenícia, daquelas regiões, saiu e gritou alto, dizendo: Tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está muito endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. De modo que seus discípulos se aproximaram e começaram a solicitar-lhe: Manda-a embora, porque persiste em clamar atrás de nós. Em resposta, ele disse: Não fui enviado a ninguém senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegando a mulher, começou a prestar-lhe homenagem, dizendo: Senhor, ajuda-me. Em resposta, ele disse: Não é direito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas, realmente, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus amos. Jesus disse-lhe então, em resposta: Ó mulher, grande é a tua fé. Aconteça-te conforme desejas. E a filha dela ficou curada daquela hora em diante. Atravessando dali o país, Jesus veio a seguir para perto do mar da Galileia e, tendo subido ao monte, estava sentado ali. Aproximaram-se-lhe então grandes multidões, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e quase que os lançavam aos seus pés, e ele os curava. De modo que a multidão ficou pasmada de ver os mudos falar, e os coxos andar, e os cegos ver, e glorificavam o Deus de Israel. Mas Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Tenho pena da multidão, porque já faz 3 dias que ficaram comigo e não têm nada para comer. E eu não quero mandá-los embora em jejum. Poderiam desfalecer pela estrada. No entanto, os discípulos lhe disseram: Onde vamos arranjar neste lugar solitário pães suficientes para satisfazer uma multidão deste tamanho? A isso Jesus disse-lhes:
Quantos pães tendes? Disseram, 7 e alguns peixinhos. Portanto, depois de mandar a multidão recostar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, partiu-os e começou a distribuí-los entre os discípulos, e os discípulos, por sua vez, entre as multidões. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 7 cabazes cheios. Contudo, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e criancinhas. Por fim, depois de despedir as multidões, entrou no barco e chegou às regiões de Magadã.